Olá, meus queridos. Hoje iremos trabalhar o conteúdo de trabalho de uma força constante. Trabalho é a transferência de energia por meio de uma força ao longo de um deslocamento. Então, o que nós vamos ver a partir dessa aula e das próximas aulas? É que toda vez que estiver sendo realizado trabalho sobre um corpo, ou o corpo realizar um trabalho, ele irá adquirir ou perder alguma energia. Por exemplo, uma força ao deslocar um corpo, ao aplicar durante um deslocamento, ela não pode fazer o corpo aumentar o seu movimento, ou seja, aumentar a sua energia cinética. Essa transferência de energia é feita por essa força. De modo geral, o trabalho pode ser calculado pela equação trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo aqui, que é o ângulo θ. Este ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Essa daqui será a equação para calcular o trabalho, onde o F é a força, que vai ser dado em newtons, a sua unidade, D é o deslocamento, que vai ser dado em metros, e TF é o trabalho da força. Como o trabalho da força ela é igual a força vezes deslocamento, a unidade da força é em newton e o deslocamento é o metros. Cosseno não tem unidade, ele é adimensional. Então, a unidade do trabalho vai ser newton vezes metros, que é chamado de joule. Então, toda vez que eu falo de um joule é um newton vezes um metro. O trabalho é uma grandeza escalar. Ele não tem direção e sentido. Ele só tem um valor numérico e a sua unidade, que é o joule. Galera, quando nós temos uma equação, que essa equação apresenta seno, cosseno, no caso, o cosseno aqui, significa que dependendo do ângulo entre a força e o deslocamento, o trabalho pode variar. O cosseno ele varia de um valor máximo para 1, podendo ser zero, podendo ser menos um, e um valor intermediário entre esses. O que nós vamos ver agora é quais são os cossenos principais para nós calcularmos os trabalhos em alguns casos especiais. Bom, aqui nós temos a equação do trabalho e nós vamos agora ver quais são os cossenos principais. Então, este daqui é um círculo trigonométrico, o eixo x é o eixo do cosseno, o cosseno ele varia de 1, que é o valor máximo, a menos 1, e aqui no meio ele é zero. No eixo y nós temos o seno, que ele varia de 1, que seria o ponto mais alto, aqui seria o ponto zero, e aqui seria o valor menos 1. Então, esse daqui é o intervalo do seno. Aí nós temos os ângulos, que é 0, 90 graus, 180, 270 e, se desse uma volta completa, 360 graus. Nós iremos trabalhar com esses ângulos aqui, ó, que são os ângulos principais nos próximos casos que nós iremos calcular o trabalho. Quando eu quero calcular o cosseno de 0 graus, o cosseno de 0 graus é 1. Por quê, professor? Porque o cosseno de 0 graus seria nessa região aqui, ó. Nessa região, o cosseno, que é o eixo x, ele está aqui no número 1. Então, o cosseno de 0 graus é 1. O próximo cosseno que nós veremos é o cosseno de 90 graus. À medida que eu vou aumentando o ângulo aqui, ó, à medida que eu vou aumentando esse ângulo, o cosseno, que seria essa região aqui no eixo x, a projeção no eixo x aqui, ó, vai diminuindo, sendo que no 90 graus, lá no eixo x, que é o eixo do cosseno, ele vai valer zero. Então, o cosseno de 90 graus é zero. Se eu continuar aumentando o ângulo aqui, para ir a 180 graus, esse cosseno vai começar a afastar do zero para um valor negativo menor ainda, se tornando aqui o seu valor mínimo, que vale menos 1. Para que ângulo? 180 graus. Então, cosseno de 180 é menos 1. E se eu continuar aumentando o ângulo até 270 graus, o cosseno que está aqui, ó, no eixo x, ele vai se aproximando do zero. E nos 270 graus, o cosseno que está no eixo x vale zero. Para nós, como só interessa o cosseno, esses daqui são os cossenos principais que nós iremos calcular os trabalhos nos casos especiais.
Vamos agora calcular o trabalho em alguns casos especiais. Primeiro, quando a força é constante e paralela ao deslocamento. No item A, a força está no mesmo sentido do deslocamento, então o ângulo entre a força e o deslocamento é zero e ela ajuda o deslocamento, ela está no mesmo sentido. Nesse caso, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que como ela ajuda o deslocamento, o ângulo é zero. Cosseno de zero, no slide anterior, nós vimos que vale 1. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes 1. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, toda vez que a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, toda vez que a força ajuda o deslocamento, o trabalho pode ser calculado apenas por força vezes o deslocamento? Pode. Você nem precisa colocar a equação trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Pode simplesmente fazer trabalho é força vezes deslocamento, porque o cosseno do ângulo vai dar 1. O próximo caso especial é quando a força tem sentido oposto ao deslocamento. Quando o ângulo entre a força e o deslocamento for de 180 graus. Neste caso, a força está ajudando o deslocamento? Não, ela está atrapalhando o deslocamento. Como que vai ficar o trabalho? Trabalho, de maneira geral, é calculado como sendo igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno entre o ângulo da força e o deslocamento, que nesse caso é 180 graus. E no slide anterior, nós vimos que cosseno de 180 graus é menos 1. Um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Como tem um sinal negativo, significa que mais com menos vai ficar menos. Então, nesse caso, o trabalho realizado por essa força, que é contrário ao deslocamento, é igual a menos a força vezes o deslocamento. Então, toda vez que a força estiver contrária ao deslocamento, significa que eu posso calcular o trabalho como sendo menos a força vezes o deslocamento. O último caso especial que nós vamos calcular o trabalho é quando a força é perpendicular ao deslocamento, quando ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Seria, por exemplo, um deslocamento na horizontal e uma força na vertical, de forma que o ângulo entre eles seja o ângulo chamado de ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus. Vamos lá? O trabalho, de maneira geral, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Como o ângulo é de 90 graus, e nós vimos no slide anterior que foi trabalhado os ângulos de cossenos principais, que cosseno de 90 graus é zero, nós temos que força vezes o deslocamento vezes zero vai dar zero. Então o trabalho é nulo. Quais são alguns exemplos em que o trabalho é nulo? Por exemplo, quando nós temos um corpo que se desloca horizontalmente, a força peso, que é a força que o centro da Terra atrai o corpo, ou a força normal, que é a força que a superfície aplica no objeto, essas forças são perpendiculares ao deslocamento. Então, o trabalho do peso e o trabalho da normal é zero. Significa que essas forças não transferem energia, porque trabalho é a transferência de energia. Se você pensar numa situação em que você está empurrando uma caixa, essa caixa pode adquirir movimento, pode adquirir energia cinética devido a essa força que você aplica, esse trabalho que você realiza. Agora, vai aumentar a velocidade dessa caixa devido ao peso dela? O peso vai transferir energia para uma caixa quando você empurra ela? Não. Se o peso não realiza trabalho, significa que ele não transfere energia. Então, isso aqui seria uma situação de trabalho nulo. Outro caso, quando o objeto desce aqui um plano inclinado, a força normal, que o nome já diz, normal à superfície, ou seja, perpendicular à superfície, que é a força que a superfície aplica sobre o objeto, essa força realiza um trabalho nulo. Por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Outro caso aqui, eu tenho um objeto fazendo uma trajetória circular. Toda vez que o objeto fizer uma trajetória circular, vai ter uma força que force ele a fazer essa trajetória circular. Da mesma maneira, quando você amarra um barbante em uma pedra e gira essa pedra, esse barbante vai fazer uma força para o centro, que é chamada de força centrípeta. Essa força que aponta para o centro da curva é perpendicular ao deslocamento
dessa esfera aqui nesse instante, é perpendicular à sua velocidade, que é onde ela vai estar se deslocando nesse instante. Então, o trabalho realizado por essa força centrípeta é zero. Toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, o seu trabalho é nulo. Agora que nós sabemos calcular o trabalho de maneira geral, que é a equação trabalho igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, e sabemos calcular o trabalho dos casos especiais que eu fiz com vocês, vamos agora fazer algumas atividades. Opa, faltou um assunto ainda antes das atividades. Trabalho resultante. Vamos lá, que após esse assunto, sim, teremos as atividades. O trabalho resultante ou trabalho total, ele é a soma dos trabalhos de cada força aplicada ao corpo ou pode ser determinado pelo trabalho da força resultante no corpo. Então, primeira forma de você calcular o trabalho resultante. Você tem aqui, ó, 5 forças, por exemplo. F1, F2, F3, F4 e F5. Todas essas forças vão realizar um trabalho. O que seria o trabalho resultante ou trabalho total? Seria a soma do trabalho realizado por cada uma dessas forças. Então você calcularia o trabalho individualmente de cada força e ao calcular o trabalho individual de cada força, você somaria depois eles. O resultado dessa soma seria o trabalho resultante ou trabalho total. Você pode também calcular o trabalho total como sendo, você calcula a força resultante dessas 5 forças, por exemplo, essa força está nesse sentido aqui, ela formaria um ângulo com deslocamento aqui, e o trabalho da força resultante seria a força resultante vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Na maioria dos casos, galera, eu vou calcular o trabalho, e você também vai calcular o trabalho resultante por essa equação aqui. Ela é mais utilizada para calcular o trabalho da força resultante ou trabalho total. Mas essa daqui também você pode calcular o trabalho. Agora sim, vamos lá para as atividades. Galera, para resolver as atividades aqui, para resolver os exemplos, eu trouxe aqui uma cola. Essa cola representa o trabalho para calcular em cada caso. Essa equação aqui é a equação para calcular o trabalho de maneira geral. E essas daqui, ó, são as equações por casos particulares, quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, quando a força está contrária ao deslocamento e quando a força está perpendicular ao deslocamento. Aí nós vamos ler a questão, olhar na cola qual equação nós iremos aplicar, lembrando que essas 3 equações são derivadas dessa daqui, e aí resolveremos a questão. Você vai ver que é tranquilo resolver a questão com essa cola aqui. O exemplo diz o seguinte: determine o trabalho de uma força constante de 200 newtons aplicada a um corpo, sabendo que o deslocamento do corpo foi de 400 metros na mesma direção e sentido da força. Então, se a força tem a mesma direção e sentido do deslocamento, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Né? Não é isso daqui que está escrito aqui? Não é isso daqui que está representado aqui? O trabalho é igual à força vezes o deslocamento. A força 200 newtons e o deslocamento 40. 200 vezes 40 vai ser igual a 8.000 joules. Beleza, galera? É isso que você tem que fazer nos exercícios. Vamos lá para o próximo? Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Determine o trabalho realizado pela força F abaixo, ó, que vale 10 newtons, sabendo que o deslocamento que a caixa sofreu devido à força foi de 40 metros novamente. Ele deu o cosseno desse alfa aqui e deu o seno desse alfa. Bom, nesse caso, o trabalho para eu calcular aqui, ó, ele forma um ângulo alfa com deslocamento. Isso cairia em qual caso aqui, ó? Qual desses seria aqui? Seria esse primeiro, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Então, como a força forma um ângulo alfa com deslocamento, o trabalho é calculado pela equação trabalho igual a força vezes deslocamento. Aqui é θ porque aqui o ângulo era θ. Como aqui o ângulo é alfa, você vai substituir por alfa. O trabalho vai ser igual a força, que vale 10, está aqui na figura, vezes o deslocamento, que vale 40, que está aqui, vezes o cosseno do alfa. O cosseno vale 0,6. O seno ele se deu só para te confundir. Então, o cosseno substitui aqui por 0,6. O trabalho é igual a... Vamos lá.
Galera, 10 vezes 40 é 400 e 400 vezes 0,6 é igual a 240 joules. Se você quisesse fazer também de outra maneira essa multiplicação, poderia fazer assim, ó. 10 vezes 0,6 é 6. E 6 vezes 40, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 40, 240 joules. Então, o que eu fiz no exercício? Eu identifiquei em que caso eu iria calcular o trabalho. Então, a situação aqui que o exercício me deu seria essa primeira situação e apliquei a equação. Então, viu como fica fácil com a cola aqui resolver a questão? Então, só tem que guardar essa cola, né? Que aí você consegue resolver qualquer exercício com isso. Próxima questão. Um corpo sofre ação de duas forças ao deslocar 20 metros. Determine o trabalho realizados pelas forças. Então, determine os trabalhos realizados pelas forças e o trabalho total durante o deslocamento. Então, nós temos aqui duas forças realizando o trabalho. Ele quer o trabalho de cada uma dessas forças e ele quer também o trabalho total. Bom, galera, você vai olhar o seguinte: no caso do deslocamento não está para a direita, a força F1 não está no mesmo sentido do deslocamento, então qual situação ele cai? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Ele cai na segunda, né? Então, para o caso da força F1, o trabalho da força F1 vai ser força vezes o deslocamento, em que a força é 30 e o deslocamento é 20. 30 vezes 20 vai ser 600 joules. Esse trabalho é positivo, porque a força ajuda o deslocamento. No caso da força F2, esta força F2 aqui, ó, ela é contrária ao deslocamento. Se a força é contrária ao deslocamento, o trabalho é igual a menos a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho de F2 igual a menos a força, que é o F2, vezes o deslocamento. A força F2 vale 25 e o deslocamento vale 20. Menos 25 vezes 20 vai dar menos 500 joules. E como que eu faço para calcular o trabalho total ou o trabalho da força resultante? Basta somar o trabalho da força F1 e o trabalho da força F2. Isso será igual a 600, que é o trabalho da força F1, mais o trabalho da força F2, que vai dar menos 500. Mais com menos é menos. 600 menos 500 é igual a 100 joules. Significa que ainda essa partícula ganhou energia, porque essa força que transfere energia para ela realiza um trabalho maior do que essa força F2, que retira a energia desse corpo. E vamos lá para o nosso último exemplo. O último exemplo diz o seguinte: um corpo de 2 kg, apoiado em uma superfície plana e horizontal, sofre um deslocamento de 10 metros ao receber a ação de várias forças, algumas representadas no desenho a seguir. Determine o trabalho da força, em que o cosseno é 0,6 e o seno é 0,8, seno de alfa, cosseno de alfa. Ele quer o trabalho da força F, da força de atrito, do peso da normal e o trabalho total. Então, essas forças, essas quatro forças estão representadas aqui. Bom, vamos fazer o exercício por partes. Primeiro no item A. Ele não quer o trabalho da força F? Aqui está a força e aqui está o deslocamento. Para calcular o trabalho, nesse caso aqui, como a força forma um ângulo com o deslocamento, ele vai cair no caso geral, que é esse daqui. Então, para a letra A, o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. O trabalho da força é igual a essa força aqui, que vale 50, vezes o deslocamento, que vale 10, vezes o cosseno de alfa, que é 0,6. 10 vezes 0,6 é 6 e 6 vezes 50 é 300. Este é o trabalho realizado pela força F, um trabalho de 300 joules. No item B, ele quer saber o trabalho da força de atrito. O trabalho de força de atrito é menos a força via deslocamento. Uai, professor, por que agora o trabalho é assim? Porque a força de atrito não está para a esquerda, o deslocamento não está para a direita, então a força de atrito é contrária ao deslocamento. Então o trabalho é menos a força vezes o deslocamento. No caso, a força é a força de atrito, que vale 50, e o deslocamento é 10. Menos 50 vezes 10 vai dar menos 500. Agora falta o trabalho do peso, o trabalho da normal. O trabalho do peso, galera, e da normal é bem tranquilo de se calcular.
Nem precisa gastar muito neurônio. Sabe por quê? Porque o deslocamento está na horizontal. E o peso e a normal estão na vertical. Se eles estão na vertical, significa que eles são perpendicular ao deslocamento que está na horizontal. E toda vez que toda vez que a força é perpendicular ao deslocamento, o seu trabalho é nulo. Ou seja, essas forças não realizam trabalho neste deslocamento. Isso significa que o trabalho do peso é zero e o trabalho da normal é zero. Acabou o exercício? Não, está faltando um item E, que ele quer o trabalho resultante, ou trabalho total. O trabalho total, né, a soma dos trabalhos realizados por cada força, então você vai somar o trabalho da força F, o trabalho da força de atrito, o trabalho da normal e o trabalho do peso. O trabalho da força F é 300, mais o trabalho da força de atrito, que é menos 500, mais o trabalho do normal, que é zero, mais o trabalho do peso, que é zero. Esses trabalhos não fazem diferença, porque eu somar zero com qualquer número, esse zero não faz diferença. Então vai ficar aqui 300 mais o menos 500. Mais com menos é menos. Então o trabalho resultante vai ser 300 menos 500. O trabalho resultante vai ser 300 menos 500 é igual a menos 200. Galera, você viu como é tranquilo resolver os exercícios com essa cola aqui? Então utilize sempre ela para os exercícios, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos!